E hoje nós vamos revisar as aulas de soluções, densidade e concentração. Então essa aula é voltada para vocês alunos que estão fazendo o roteiro de atividade 2, para depois fazer na semana que vem a atividade 2 que vale nota. Tudo bem, pessoal? Então, antes de falar de concentração, nós vamos definir o que é uma solução. Uma solução é uma mistura, como a gente tinha falado nas aulas passadas, né? É uma mistura entre o soluto mais o solvente. Geralmente, né, o soluto é aquela substância que está em menor quantidade, tá? Então, eu até vou colocar aqui, é aquela substância que está em menor quantidade, e o solvente é aquela substância que está em maior quantidade. Tem livros que não definem assim, tem livros que falam que o solvente é aquele que dispersa o soluto, né? Então, e o soluto é o disperso, né? O solvente é o dispersante e o soluto é o disperso, tudo bem? Agora sim, as misturas elas podem ser de dois tipos, né? Elas podem ser misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, por exemplo, se você pegar um exemplo aqui de água, né? E aqui é água, ó. Água com óleo, né? Aqui é a água e aqui é o óleo. Vocês sabem que a água não se mistura com óleo, então ela é uma mistura que a gente fala heterogênea, ou seja, a mistura que tem mais de uma fase, tudo bem? Então aqui tem duas fases, a fase óleo e a fase água. A água está embaixo porque ela é mais densa, tá? Então aqui eu até vou colocar aqui, ó, mistura heterogênea. E a outra é a mistura homogênea. Então, se você misturar, por exemplo, água mais álcool, né? Então, essa mistura, como eles são substâncias bem parecidas, ou seja, são moléculas polares, o polar se mistura com o polar. Então, se torna uma mistura homogênea com uma única fase. Então, a gente coloca aqui mistura homogênea, uma única fase, tá? O óleo e a água não se misturam por quê? Porque o óleo é uma molécula apolar e a água é uma molécula polar. E o polar não se mistura com o apolar. No caso, a água e o álcool se misturam porque ambas são polares, tá? Essa matéria a gente teve no bimestre passado sobre forças e interações intermoleculares. Moléculas que têm polaridade parecida, ou seja, são polares, se misturam. O apolar se mistura com o apolar. Agora, o polar não se mistura com o apolar. Tudo bem? Então, agora a gente vai estudar agora a densidade e concentração. São dois termos que são praticamente iguais, né? É assim. O que é uma concentração? A concentração é uma relação entre a massa de soluto e volume de solução. Então, a massa aqui de soluto, volume de solução, pode ser em grama por litro, grama por ml. A gente chama de concentração comum, porque a gente usa mais o termo grama, no caso, né? Grama por litro, tá? Essa é a unidade que a gente mais usa para as concentrações comum, que a gente chama de concentração comum ou concentração normal. Então, aqui tem um exercício, ó. O rótulo de um frasco ao lado nos indica que existem 50 gramas de sulfato de níquel em 1 litro. Qual é a concentração? Então, a concentração você vai pegar 50 gramas de soluto, que é a parte sólida, é aquele que está em menor quantidade, dividido por 1 litro de solução. O que é a solução? É a soma do soluto mais o solvente. O solvente, no caso, é a água. A água se misturou com 50 gramas de sulfato de níquel e deu um volume final de 1 litro de solução. Então, nós temos 50 dividido por 1 dá 50 mesmo, que é 50 gramas por litro. Agora, por exemplo, se eu tivesse uma situação assim em laboratório, eu tenho essa concentração 50 gramas por litro. Eu quero preparar essa solução 50 gramas por litro, mas eu tenho só em laboratório 25 gramas de sulfato de níquel. Então, quanto de volume eu vou ter que ter de solução para que tenha 50 gramas por litro? Então, é uma regra de 3. Como é metade de massa, então eu vou ter metade do volume, de 1 litro vai para meio litro. Se eu pegar esse valor aqui, o 25 gramas, e eu dividir por
meio litro, adivinha que concentração que vai dar? Vai dar a mesma concentração, 50 gramas por litro. É lógico que eu tenho um volume menor, então proporcionalmente eu vou ter uma massa menor. Tudo bem? Então lembra, concentração comum é massa de soluto sobre volume de solução. Por que eu estou falando isso? Porque a fórmula da densidade também é massa sobre volume. Só que é massa de solução sobre volume de solução, enquanto a concentração é massa de soluto. É aqui que diferencia, né? Aqui é solução, ó, solução dividido por solução, tá? Então isso muda muito na hora de fazer os cálculos quando você envolve densidade e concentração. Então, densidade e concentração são termos parecidos, né? Bem parecidos, mas não são iguais. Aqui é a relação concentração massa de soluto sobre volume de solução, enquanto a densidade é massa de solução sobre volume de solução. Tudo bem? Aí temos também o conceito de concentração molar, molaridade, que é a unidade que a gente usa, a molaridade é mol por litro, tá? Então tem livros que usam o termo molar, acha a concentração em forma molar. Molar ele está dizendo para você, aluno, vocês têm que fazer o exercício em forma de mol por litro. Então é a relação entre o número de mols soluto e o volume de solução, né? Então aqui é a mesma coisa, é soluto sobre solução, só que agora não é massa, é número de mols, então é número de mols sobre o volume. Então o que você vai ter que saber fazer? Converter, se tiver em grama por litro, converter em mol, mol por litro. Então você vai ter que transformar grama em mol, tá? Então aqui tem até aqui, ó, N, que é o número de mol sobre o volume, mas o que é esse N? Esse N pode ser a massa do soluto sobre a massa molecular daquele soluto que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui no caso é HCl, né? Aqui, por exemplo, o exercício diz assim, em cada 100 ml ou 0,1 litro do suco gástrico que tem no nosso estômago, durante o processo de digestão existem 0,001 mol de ácido clorídrico. A molaridade dessa solução é dada por... Então é só você pegar esse número de mols, que é o 0,001 mol, e dividir pelo volume, que é 0,1 litro. Sempre a concentração vai ser em mol por litro. Então, se tiver uma outra unidade de medida, nós temos que transformar ml para litro. Tudo bem? Então, aqui, se você dividir 0,01 por 0,1, vai dar 0,01 mol por litro ou 0,01 m, que é esse molar aqui. Tá? Então, é outro jeito de explicar. Aí, aqui tem 0,01 mol por litro em 100 ml. Agora, em 1 litro, quanto que eu vou ter? 0,01 mol por litro. Tá? É uma regra de 3. Eu aumentei 10 vezes o volume, então vai aumentar 10 vezes o número de mols. É uma relação, lembra, diretamente proporcional. Tá bom? Agora aqui tem um exercício ilustrando toda essa ideia que a gente está falando aqui. Aqui o exercício fala assim, eu tenho 400 ml de solução aquosa de NaCl que contém 80 gramas, né? Então ele fala assim, desse sal. Então eu tenho 400 ml de solução, né? E contém 80 gramas desse sal. Esse sal é o NaCl que ele está falando, seria o soluto. Então aqui, ó, interessante, aqui é o soluto e aqui, ó, é a solução, ó, solução aquosa. Então ele já está falando, ele está perguntando qual é a concentração em grama por litro. Então nós sabemos que a fórmula da concentração é massa de soluto, geralmente é em gramas, tudo bem? É em gramas, dividido pelo volume de solução, que geralmente é obrigatório em litros. Tem ml, mas se o exercício pede, geralmente é grama por litro. Então o que você faz? É só substituir os valores. Qual é o valor? Massa do soluto é 80, dividido por 0,4 litro. 80 gramas. E por que 0,4, professor? Porque está em ml, a resposta aqui é em litro. Então, se você transformar, você sabe que 1 litro é igual a 1000 ml, por definição, né? Pelo sistema métrico decimal. Agora, 400 ml, né? Quantos litros vai ser? Né? Então, é só você fazer a regra de 3, né? Que vai dar menos de 1 litro. Então, você faz 400 vezes 1, 1000 vezes x. Então, vai ficar x igual a 400 dividido por 1000. Aí que vai dar 0,4 litros. Então, agora aqui é só dividir. Você transformou em litro, 400 ml, deu 0,4 litros. Agora você vai fazer 80 dividido por 0,4. Esse valor aqui vai dar 200 gramas por litro. Então, essa é a concentração. A cada 1 litro dessa solução, nós temos 200 gramas de soluto.
Ah, Bruno, e se fosse 2 litros? É só multiplicar por 2, teria 400 gramas. E se fosse 3 litros, multiplicaria por 3, daria 600 gramas. E se fosse 10 litros? 10 vezes 200, daria 2.000 gramas. Mas sempre a concentração vai ser a mesma, não importa. Se você pegar 1 litro de água do mar, vamos supor que tenha 200 gramas de sal em 1 litro. Ou pegar 10 litros, a concentração é a mesma, o que vai mudar é a massa. Se eu pegar 10 litros de água do mar, eu vou ter 2.000 gramas de soluto, ou seja, de sal. Mas se você dividir 2.000 por 10, vai dar 200 gramas por litro. A concentração é a mesma, tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício. Agora, o segundo exercício, eu quero transformar grama por litro em mol por litro. E eu vou usar esse mesmo valor. Eu quero transformar esse 200 gramas de NaCl, né, que eu tenho aqui, NaCl. Tem que prestar atenção no soluto. Então, o que você vai ter que fazer? Converter grama em mol, no caso, NaCl. Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Achar a massa, né, de 1 mol, no caso, de NaCl. Você vai lá na tabela periódica, nós temos que a massa do Na, que é o sódio, né, é 23 e do cloro é 35,5 gramas por mol por litro. Aqui também, gramas mol por litro. Então, o que você vai fazer? Você vai somar, como a fórmula química do NaCl é NaCl, né? É só você somar 23 com 35,5, que vai dar 58,5 gramas por mol. Em cada 1 mol de NaCl eu tenho 58.000 gramas. Agora fica fácil. Por quê? Porque eu tenho, no caso o exercício quanto era? 200 gramas. Eu quero transformar então 200 gramas em 1 litro. Então eu tenho assim, eu tenho que 1 mol de NaCl, já calculado, tem 58,5 gramas. Tá? Agora, quantos mol eu vou ter para 200 gramas que a gente achou no exercício anterior? Eu quero transformar grama em mol, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de x. Vai fazer essa conta, multiplica em cruz, então vai ficar 58,5x igual a 200 vezes 1, dá 200 mesmo, né? Então, x é igual a 200 dividido por 58,5, que vai dar, no nosso cálculo que eu já fiz antes, né? Vai dar 3,41 mol. 3,41 mol. Como é mol por litro, então eu vou colocar barra litro. Porque o que eu fiz, na verdade? Eu converti grama em mol. Então eu tinha 200 gramas, que é a concentração normal por litro. Em mol por litro vai ser 3,41 mol barra litro. Se fosse outro soluto, aí nós temos que achar a massa molecular de outro soluto. Por exemplo, vamos supor que fosse a do nosso estômago, né, o HCl. Se fosse o HCl, teria que fazer a conta. Pegaria a massa do H, que é 1, o NaCl, que é 35,5, então daria 36,5. Então, no lugar de 1 mol, você colocaria aqui, em vez de 58,5, colocaria 36,5 e fazia 200 dividido por 36,5, e aí daria um outro valor, porque é uma outra substância, é um outro soluto, tudo bem? Então, toma só cuidado com isso. Na hora de você converter grama para mol, você tem que achar o que? O segredo? Achar a massa molecular. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar. Lá vai ter uns exercícios para vocês fazerem para treinar para a prova, porque na semana que vem nós vamos ter atividade 2 relacionada a esse tema da aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não entrou, não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque vocês vão ser sempre notificados. E nós temos sempre aulas novas toda semana aí, tá bom? Então, até mais e tchau e bons estudos!